Além desta lista, eu posso acrescentar também ansiedade, depressão, Alzheimer, TDA, quer dizer, são todos transtornos mentais. Para os chineses, VG20 trata de perturbações ou estagnações de Qi e de Xue na cabeça. Apenas isso. Tudo isso aqui que está escrito são apenas exemplos. Não significa as únicas doenças tratáveis, né? E nem são exemplos tão bons assim. Então, na prática, basta saber que VG20 trata problemas mentais ou psicológicos. Como ele acalma a mente, então é um ponto útil para relaxamento, para ansiedade, para nervosismo, para tudo. O item final, outros, quer dizer, todas aquelas queixas, sintomas ou doenças não classificáveis nos itens anteriores, que sejam problemas locais ao longo do meridiano, né? Ou especiais. Tá? Aqui eu coloquei insônia, tontura, zumbido, porque todas as três têm diversas causas. Pode ser problema cerebral, neurológico, ou também pode ser simplesmente pressão alta, trabalho excessivo, alimentação errada, problema de pressão arterial, ou então, medicina chinesa, subida de yang do fígado. Então são muitas causas possíveis. Aí deixei aqui como outros. Tá? Só para lembrar que VG20 pode ser útil para isso. Visão borrada pode estar ligada à tontura, à pressão baixa, a problemas dos olhos, ou então yang do fígado que subiu, queimando o cérebro ou a mente. Tá? Ou pode ser uma catarata. Tá? Bom, para o VG20, é visão borrada decorrente de algum problema psicológico ou cerebral. Outro item do meu método é a atuação do ponto ao longo do meridiano. Qualquer ponto de acupuntura atua ao longo do meridiano. Então, o VG20 pode ter efeito em todo o trajeto, desde a gengiva, os dentes incisivos superiores, o lábio, o nariz, os seios paranasais, né? A cabeça, pescoço, as costas, o sacro, né? E os problemas da região do cóccix ou do períneo. É por isso que, dentre as patologias do VG20, encontrei obstrução nasal, nariz tapado, que é a mesma coisa. Cada autor escreve de um jeito. Coriza com secreção abundante seria quase que sinônimo também. E mais sinusite, que tem a ver com problema nasal. Pensando no trajeto do meridiano,
o ponto VG20 está no topo da cabeça. Então deve ter efeito sobre a parte inicial, que é a região do reto, das hemorroidas, do útero. Um ponto de uma extremidade pode resolver problema da outra extremidade do meridiano. Mas no caso específico do VG20, como ele reúne todos os meridianos yang do corpo e fortalece o yang, então o VG20 tem efeito de aumentar o yang, aumentar o qi, fortalecer os tecidos e os músculos e com isto tratar os prolapsos. Prolapso quer dizer enfraquecimento de tecidos. A flacidez dos músculos, dos ligamentos ou do tecido conjuntivo provoca a queda dos órgãos e vísceras. Tá? Então, no caso do VG20, tem um prolapso de reto, das veias da região anal, chamadas de hemorroidárias, de útero, ou até de estômago e rim. Dentro das patologias, existem outras diferentes. No caso, diarreia crônica, dermatose, incontinência, impotência, hemorragia uterina. Podemos até dizer que a diarreia, incontinência, impotência, hemorragia uterina sejam decorrentes de alguma deficiência de yang do rim. Então, neste caso, aqui não seria exatamente diarreia. Poderia ser uma espécie de incontinência fecal. Ou então, fezes amolecidas. Hemorragia uterina, aqui, significa, talvez, flacidez. Quer dizer, problema de contratura do útero. Então, um termo aqui pode ter várias causas e os tratamentos são diferentes na MTC. Hemorragia uterina pode ser decorrente de deficiência de baço, que não fecha os vasos, de perturbação do ciclo menstrual, aí o culpado é fígado, ou no caso de flacidez dos tecidos, então o útero não contrai adequadamente. Então, temos que escolher pontos diferentes, ou então fórmulas chinesas magistrais específicas para cada etiologia. O ponto VG20 pode ser estimulado com moxabustão. A questão é não queimar os cabelos. Se a pessoa for careca, esse problema não vai existir. Aplicando moxa em VG20 é um bom tônico físico para exaustão, convalescença de gripe ou então para evitar gripes repetitivas. Para todos os casos de prolapsos, pode ser de útero, reto, estômago, rim ou até as hemorroidas. Para diarreias crônicas, para situações de deficiência de rim, onde exista incontinência, impotência ou hemorragia uterina por
má contração do útero. Como eu havia falado em cima, moxa é um bom tônico. Eu conheci um acupunturista, fisioterapeuta de Presidente Prudente, isso na década de 80. Ele usa a moxa dos pacientes como um cafezinho. Em outras palavras, quando a pessoa for até o consultório para marcar consulta, a fazer agendamento ou para pagamentos, em vez de oferecer cafezinho, a secretária aplica uma mochinha no VG20. Para hemorroidas, segundo a Cabane, ele aplica a mocha no VG20 e coloca agulhas intradérmicas nos pontos doloridos da região do sacro e cóccix.